Estamos de volta, galerinha. Estamos aqui para agora a gente fazer o feedback do exercício que vocês fizeram, né? Eu espero que você tenha feito tudinho aí bonitinho, combinado? Então, peguem o caderno de vocês, peguem o livro, peguem o lápis pra gente começar a fazer a nossa correção agora. Just now. Come on! Então, vamos começar a nossa correção. Vamos lá. Eu vou explicar as questões e corrigir, tá bom? Então, na 10ª questão da página 28, tá? Vocês tinham que escrever 4 coisas que você ou seus amigos teriam feito na data de ontem, né? Deveriam utilizar apenas verbos irregulares para poder formar as 4 frases. Então, eu trouxe duas sugestões, a letra A e a letra B, por exemplo. I made a cake. Eu fiz um bolo. We gave the dog a bath. Nós demos um banho no cachorro. Então, vejam que o made é o verbo make, que ele é irregular. Então, tem que usar a tabela lá no final da página. Lá na página 140 e alguma coisa, eu não lembro. Dá uma olhadinha lá, é a última página do teu livro. E a letter B, gave, nós temos aí o gave é o verbo give, né? Ele também é um verbo irregular. Na 11ª questão, você tinha que escolher a forma correta dos pronomes e escrever nos espaços que estão aí em branco. Então, letter A é my, their, mine, myself. Letter B, our, ours, your, us, ourselves. Letter C, yours, mine, myself, her. Letter D, her, them, themselves. Letter E, him, it, himself. Letter F, their, them, themselves. O que ia determinar o pronome correto ou possessive adjectives? São os personagens que estão em cada frase. Por exemplo, na letter A é o Uncle Joey, né? Tá falando do tio Joey. Tá? E depois Cousin. Cousin é primo. Então, ele tá falando do tio Joey, meu primo and I. Então, ele tá falando do primo dele, my cousin. Então, para você ter total domínio de responder essa questão, você teria que saber as palavras, obviamente. Então, se você está fazendo agora, preenchendo, não faça isso, tá? Primeiro tente responder sozinho, depois você vem aqui novamente nesse vídeo e anota as respostas certas. Porque se você só simplesmente copiar, você nunca vai aprender e não vai ampliar o seu vocabulário. Então, é importante que você amplie as palavras que você já conhece, conhecer novas, tá? A 12ª questão, você tinha que ver o exercício 11 e depois classificar os pronomes adjetivos possessivos em cada sentença. Então, você ia ver na letra A se tinha pronomes oblíquos, se tinham pronomes reflexivos, né? Se tinha o possessive pronoun, possessive adjectives, e aí você ia colocar aí bonitinho, tá bom? Agora vamos para a página 31. Na página 31, você tinha que escrever atos de bondade que você tenha praticado. Já tenha praticado. Então, diz assim: Did you do something kind today? Você fez alguma coisa gentil hoje? Help a classmate, friend, relative, neighbor or teacher with one act of kindness which day of the week. Então, você tinha que ajudar alguém. Então, provavelmente, de ontem para hoje, você já deve ter ajudado alguém. Então, você tem que anotar na 13ª questão coisas gentis, atos gentis que você fez na segunda, na terça, na quarta, na sexta, no sábado passado, tá? Tudo na semana passada. Aí eu dei uma sugestão aí, por exemplo, na segunda, lent a book. Você leu um livro, carregou um livro para alguém. Monday, gave food. Você deu comida para alguém, né? Tem tantas pessoas precisando de comida, estão necessitadas nesse momento que nós estamos vivendo. Agora vamos pular lá para a página 126, né?
Na página 126, na primeira questão é uma interpretação textual. Então, você tinha que tirar as respostas do livro. Não é para vocês responderem de forma objetiva. Criem o hábito de fazerem respostas mais compridas. Lembrem-se da dica que eu já dei para vocês. Aproveitem a pergunta para começar a sua resposta, tá? Então, dá para você, por exemplo, na letra A pergunta diz assim: Why was the elderly man's car in the middle of the street? Então, por que tal, o carro está lá no meio da rua, tal, quebrado? Aí a resposta é: The elderly man's car was in the middle of street because. Aí, because você encontra a resposta lá no texto. Deu para entender? Beleza. Segunda questão. Na página 127, você tinha que colocar os verbos no lugar correto. Os verbos que estão presentes lá no texto. Então, nós temos a tabela de past continuous e past tense. Past tense é a mesma coisa que simple past. Então, eu dei aqui o exemplo, ó. We're standing. Tem lá esse verbo, were standing, lá no texto. E o verbo to be no passado, was, viu? Então, era só colocar na coluna certa. Na terceira questão da página 127, você tinha que conversar com os colegas, mas não tem os colegas, né? Você vai analisar sozinha sobre as atividades das imagens e depois relacionar as figuras às sentenças. E preencher os espaços em branco com while e when. Lembrem-se que when eu uso quando eu estou falando algo no passado, tá? E o while é uma ação também no passado, mas que ainda não, a ação ainda não estava se encerrando, ela estava acontecendo, tá bom? Aí alguns devem estar com uma pulguinha atrás da orelha, porque eu coloquei que a primeira frase é a letter E. É a letter E, sim, sabe por quê? E a letter E é when, porque when está concordando com was, tá? Olha aí, was. Was não tem nenhum outro verbo com ing do lado dele. Então, ele tá simplesmente verb to be no passado. Então, quando Carmen estava na biblioteca, Ellen estava falando sobre os planos de férias dela. Então, veja que was também pode vir sozinho, simplesmente dando uma ação de passado. Tá legal? E aí, nós temos as demais sequências que vocês estão vendo por aí. Na correção da página 128, questão 4, vocês tinham que fazer escrever frases sobre aquilo que aconteceu com as pessoas nas suas últimas férias. Então, nós temos aí, por exemplo, Claire, as atividades que a Claire fez nas últimas férias. Read a book, friends arrived from São Paulo. Então, você tinha que formar uma frase usando o present continuous ou o simple present, né? E usar when ou while. Então, olha, she was reading a book when friends arrived from São Paulo. Essa é a letter A. Aí eu fiz a letra B para vocês. When the computer broke, quando o computador quebrou, they were surfing on the internet. Eles estavam navegando na internet justo quando o computador quebrou. Quinta questão. Na quinta questão é muito fácil. Você tinha que ler essas frases e indicar os adjetivos que são possessivos e pronomes adjetivos e os pronomes reflexivos, né? E os subject pronouns. Como é que você iria descobrir isso? Buscando cada sujeito presente em cada frase. E a letra F, você ia criar uma frase, né? Sua e depois preencher quem é quem aí na tabela. É isso, galerinha.
vamos encerrar agora. É isso aí, galerinha. Eu espero que vocês tenham compreendido tudo. Eu espero que vocês tenham percebido onde vocês erraram, aonde vocês acertaram. E aí, não fiquem preocupados. O inglês é assim, a gente tem que perseverar que a gente consegue, tá legal? Gente, é um prazer sempre estar com vocês. Eu estou com muita saudade. Fiquem com Deus. Deus te abençoe e a gente se vê na next class. Bye! See you!